Olá, vamos começar com uma aula sobre balanço. Só que balanço, quando a gente fala nesse quesito, né, ela vem por trás de um processo ainda maior, né, que seria o controle de estoque. Tá bom? Controle de estoque, na verdade, ela consiste de alguns processos, de ferramenta e de pessoas, né, para poder ser executado. Então, como qualquer outro tipo de metodologia, né, esses três componentes estão sempre envolvidos. Então, nossa proposta aqui é trazer como que o balanço, né, é utilizado para ser utilizado no processo de controle de estoque. Então, é muito importante que a gente vai pontuar aqui as boas práticas, vamos pontuar aqui os processos que precisam ser seguidos para que você tenha uma assertividade maior com o balanço dentro da farmácia e drogarias. Tá? Vamos começar primeiro aqui pontuando, né, os principais tópicos que destacamos, que seria, primeiramente, você precisa saber que para fazer um balanço tem que ter uns pré-requisitos, né? Não pode sair já chegando e fazer um balanço aí contando sem um processo, porque não vai dar certo. Tá? Existem opções de balanço, você tem que entender qual o modelo de balanço que você quer utilizar dentro da sua farmácia. Vamos pontuar cada situações que podem ocorrer. E existem as boas práticas na hora de fazer a contagem, né? Isso já é mais no processo ali das pessoas que vão estar envolvidas no balanço. E também existe um processo de auditoria de estoque, que é que você consiga estar sempre monitorando, né, a assertividade desse balanço depois de realizado, tá bom? Vamos pontuar aqui um por um, para a gente entender direitinho aqui, né, o que precisa ser feito antes, né, de iniciar um balanço, tá? Primeiramente, temos que nos atentar que o balanço, nada mais, ele está ligado diretamente com o cadastro dos produtos, né, dentro do sistema. Então, o primeiro passo você tem que ter o cadastro muito bem certinho, muito bem alinhado. Então, tem que fazer os ajustes dos cadastros. E o segundo passo é você blindar alguns processos, né, dentro da operação do sistema, para que você evite o máximo possível de falha operacional dentro da farmácia. Tá? Quando a gente fala aqui em ajuste de cadastros, a gente traz aqui ainda mais algumas categorias. Primeiro, fazer o ajuste do código de barras, né, que está duplicado, o EANS, e o ajuste da descrição dos produtos, né? Porque às vezes você tem o mesmo produto, só que ele está com descrições. Começou ali com shampoo, aí você escreveu o shampoo completo, depois abreviou a palavra shampoo. Então, assim, às vezes é o mesmo produto, só que você está com descrições duplicadas. E a mesma coisa serve também para produtos com o mesmo código de barra. Então, o primeiro passo, você tem que precisar unificar esses produtos para que você não acabe contando errado, tá bom? O outro prazo, o momento que a gente vai falar aqui agora é da blindagem desse processo. Então, a blindagem ela consiste no seguinte: dentro do sistema, né, existem alguns parâmetros que a gente pode estar utilizando para auxiliar. Primeiro, que se você quer realmente ter uma blindagem, você tem que diminuir o máximo possível, né, a digitação, né, desse produto. Então, a gente força que a pessoa ela use o código de barra, né, na hora da venda. Então, você pode forçar isso dentro do sistema, onde a pessoa pode apenas liberado para cartelados, né? Ressalva isso. E cartelado realmente não tem um código, eu trabalho com código interno, mas você pode utilizar a maioria dos seus produtos hoje de forma blindando, né, com alguns parâmetros do sistema. O 2.2.56 é um deles, tá? A loja com que tem sincronismo, né, precisa também ter esse parâmetro bem configurado. Então, no parâmetro 5.12, lojas com sincronismo, né, você consegue realizar uma conferência, né, de acordo com o código de barras. É, fazer o balanço em si, né, o balanço de estoque, e precisamos criar mais uns processos operacionais, né, os processos de blindagem, que é o check-in e o check-out. Tá? Então, o produto, quando ele chega na farmácia, ele precisa ser bipado, e no ato da venda, né, também, na hora de dispensar o medicamento, o produto da perfumaria, também tem que ser bipado. Existem alguns processos hoje dentro do sistema, né, que você pode estar colocando já a quantidade, né, só bipar o produto ali na hora, ou você deixa todo o processo mesmo a cargo da bipagem. Então, ou você já coloca a quantidade, bipa o produto e dá um check-outzinho lá que deu tudo certo. Tá bom? Temos que criar algumas rotinas também, né, para poder manter a assertividade desse balanço. E que algumas farmácias utilizam também gratificar e bonificar a equipe, né, quando a auditoria é realizada e tem aquela assertividade, o balanço já não está bagunçado, né? Então tem algumas farmácias aí que utilizam bonificações aí para a equipe, certo?
Então, com isso, a gente fecha, né, os pré-requisitos para poder iniciarmos o balanço. E agora nós vamos para ver as opções de balanço. Tá? Hoje a gente trouxe pelo menos os principais, os mais utilizados, tá? Ranqueados, que tem o balanço completo, só que você pode fazer ele de portas fechadas, ou o mesmo balanço completo você pode fazer ele de portas abertas, tá bom? E também tem um modelo resumido. A gente vai entender um pouquinho mais aqui qual que é a diferença e quais são os benefícios, né, de cada tipo de balanço que vai ser escolhido pelo gestor. Bem, vamos começar aqui pelo balanço de portas abertas, portas fechadas. Tá? O balanço de portas fechadas geralmente acontece quando você contrata uma empresa especializada, que é o melhor cenário, né, porque você não desgasta ali a equipe após o expediente e tem uma equipe realmente que sabe o que está fazendo, né, tem processos ali de fazer a contagem. O balanço ele pode também ser realizado pelos colaboradores, utilizando o leitor de dados, e também pode ser utilizado usando o próprio leitor da farmácia. Tá? Os colaboradores podem optar e usar o próprio leitor que fica lá no balcão para poder estar realizando esse processo. Mas aqui está no ranking das melhores práticas de portas fechadas. A gente sempre recomenda, né? Lembrando que aqui não existe certo e errado, mas sim resultados, né? Você tem que entender qual que vai te trazer os melhores resultados, de acordo também com as condições que você tem hoje para realizar esse processo. Mas a empresa, quando ela faz esse processo de contagem do balanço, ela tem alguns pós e contras, né? Então, entre elas, ó, nós temos aqui, ela garante aí, em média 95% de assertividade dessa contagem. Então, é uma empresa, como eu falei, ela geralmente tem mais processo, tem muito mais experiência, né, de fazer esse tipo de serviço. Não gera trabalho para os seus colaboradores, como eu falei, né, não desgasta a equipe ali após o expediente, provavelmente está todo mundo cansado, já querendo ir embora, então você vai ter que pagar hora extra e isso não agrada a muitos funcionários. Então acaba que você pode estar comprometendo ali o resultado desse balanço. Tá? E ele gera um arquivo para fazer conferências e validações. Então, a importação dessa informação para dentro do sistema é muito mais rápido, né? Porque ele geralmente trabalha com coletores e os coletores ele já de acordo com o padrão e layout que o Inova consegue importar para dentro do sistema, já faz isso de forma muito mais rápida. Bem, os pontos negativos que a gente pode ver aqui nesse modelo, quando você contrata uma empresa, é que o investimento é muito maior, né? Porque já não sai barato. Sai muito mais barato você pagar a equipe para fazer, né? Mas como eu falei, corre o risco de você não ter aquela assertividade do balanço. Então é interessante que você faça orçamentos, né, para poder ver quem que vai oferecer o melhor serviço, melhores garantias, tá? Em caso de controle de lote, os equipamentos, geralmente eles já utilizam, né, esse tipo de tecnologia para poder também informar os lotes que você possui dentro da farmácia, você faz controle hoje, tá? Então tem esses pontos assim que podem impactar. Então assim, tem que ver quando você for contratar a empresa se realmente o leitor dele faz esse tipo de controle de lote, caso você use, né? Na verdade é isso. Tem alguns detalhes aqui que é importante. Geralmente as empresas de balanço, né, elas te dão uma garantia. Lembrando que, como eu falei, né, ela tem uma em média de 95% de assertividade, então existe uma margem de erro sim, tá, que pode acontecer, mesmo com uma empresa especializada, mesmo usando coletor, tecnologias para poder fazer a contagem. Mas eles garantem, né, eles dão garantia do serviço que eles realizam. Tá? E também o legal é que quando você faz o balanço completo, você tem a opção, né, de zerar ou não aqueles produtos que não foram contados. Então, assim, se não fez parte da contagem, o sistema vai te perguntar o que você deseja fazer. Você deseja zerar os produtos, né, que não foram contados ou deseja manter como estão. Bem, quando a gente fala agora de balanço realizado pelos colaboradores, utilizando o próprio coletor de dados, já vi casos que farmácia, né, compra esse coletor para que os colaboradores mesmo possam estar realizando esse balanço com períodos mais curtos. Existe alguma mesma situação também, existe uns pós e uns contra, né, desse tipo de situação. A primeira, né, é que você pode de repente estar centralizando um único responsável para realizar essa contagem. Então não precisa toda a equipe estar presente para fazer essa contagem, basta poucas pessoas, ou de uma a duas pelo menos já garante, né, que consigam fazer um serviço um pouco mais rápido.
Bem, fazer com o leitor, como a gente já falamos, é muito mais rápido que você bipar produto a produto no próprio leitor do balcão, né? E também, como ele vai usar um leitor, tem a vantagem de que ele vai gerar o arquivo, né? O arquivo para poder exportar para dentro do sistema. Bem, com relação à parte negativa, é que você não tem garantia nenhuma, né? Porque você vai depender da experiência que o seu colaborador tem e de como que ele está, né, para realizar aquele balanço naquele momento. Então você não tem a mesma garantia que você tem de uma empresa, por exemplo, né? E o coletor, ele vai demandar que a pessoa que vai estar manuseando ela tenha pelo menos alguns conhecimentos mínimos, né, técnicos, para poder manusear o equipamento. Então, se ela não souber fazer as configurações do layout, é capaz de ela fazer toda a leitura para dentro do coletor e não conseguir importar isso para dentro do sistema, né? Então seria um total desperdício ali. E a mesma coisa, tem que se atentar se o coletor ele tem, né, a opção de fazer o controle de lote, tá bom? É a mesma situação também da empresa que você contrata. Bem, o principal detalhe aqui, né, é que existe a opção de escolher de zerar ou não zerar os produtos que foram contados, porque estamos utilizando o balanço completo, né? Então esse detalhe serve para ambas as situações. Agora vamos para um balanço completo, né? Só que é realizado pela equipe, pelos colaboradores, utilizando o próprio leitor que já fica lá no balcão, tá? Bem, na mesma sequência, né, existem alguns pontos positivos e pontos negativos também, e pontos de atenção. Bem, o principal ponto positivo desse modelo é que é o menor investimento financeiro que um gestor pode fazer, né? Entendendo que ele vai usar a própria equipe, não precisou comprar nenhum coletor, então é o menor investimento possível que ele pode realizar para estar fazendo esse balanço na farmácia. Os pontos negativos, né? Infelizmente já são bem mais do que os pontos positivos, porque você não garante aquela assertividade, porque você vai depender muito dos colaboradores, como eu já falei e volto a reforçar isso. Como os colaboradores não têm experiência e também podem estar cansados pelo longo dia de trabalho, vocês podem estar comprometendo ali a assertividade desse balanço, tá? E acaba gerando aí horas de trabalho para a equipe. Então, o máximo que você vai pagar ali são horas extras e o cansaço ainda maior para essa equipe que está realizando esse processo ao final do expediente. E não gera arquivo para conferência, né? Diferente de um coletor que já importa um arquivo para dentro do sistema, eles têm que fazer isso em tempo real lá. E se aquele produto estiver errado, alguma coisa, vão ter que sempre estar ajustando o cadastro do produto lá na hora, tá? Alguns detalhes importantes aqui. A gente recomenda que esse tipo de contagem não se estenda muito, né? Não passe que seja feito pelo menos dentro do mesmo dia que começa, né? Para que não passe para os outros dias, porque a chance de você errar, pausar uma operação é muito grande. Recomendamos também não dar entrada de nota durante o balanço, né? Para não correr o risco de a pessoa acabar contando duas vezes o produto. Entrou no sistema, o sistema já vai fazer esse cálculo automático e ele vai e conta de novo esse produto, somando tudo. Isso pode comprometer aí consideravelmente esse balanço nesse momento, tá? É interessante também que não tenha nenhuma venda pendente no caixa, então por isso que é de portas fechadas mesmo, para que não ocorra operações de venda nesse período, né? Também não pode ter transferências pendentes, né? Quando você vai transferir algum produto para outra loja, uma filial, por exemplo, é interessante que também não tenha nenhum produto lá pendente ainda de ser transferido, né? E o outro detalhe, né, que da mesma forma, como é um balanço completo, o balanço completo ele vai sim sempre te dar essa opção de zerar ou não os produtos que não foram contados, tá bom? Então, esse de uma forma bem resumida, né, um balanço completo, né, de portas fechadas, trazendo na ordem de prioridade, que é sempre o melhor, o recomendado, boas práticas, é que você sempre tem uma empresa especializada para fazer esse processo para você, tá bom? Agora a gente vai focar aqui um pouquinho no balanço completo de portas abertas, que geralmente é também o que os gestores escolhem porque não querem parar um dia da loja, né, para realizar o balanço. Os pontos positivos, né, é que também é um custo pequeno comparado, né, para fazer esse balanço, porque você não vai nem pagar hora extra muitas das vezes, você já vai fazer com a loja aberta. E você não impede de parar as vendas, né? Então a venda ela continua acontecendo mesmo quando estão fazendo o processo de contagem, tá? Então são os dois pontos positivos. Um ponto negativo, né? Isso é possível realizar com a própria equipe, né? A equipe dentro da loja. Então
Você não pode, geralmente nem as empresas especializadas, elas aceitam fazer contagem com a porta aberta, né? Geralmente elas sabem que atrapalha muito e não dá certo. E a chance de dar erro, né, aumenta consideravelmente, né, por causa de alguns pontos. Por exemplo, como a gente já falou, né, da entrada de uma nota, isso pode gerar duplicidade na contagem. Como a farmácia talvez não tenha ainda a boa prática do check-in e check-out, principalmente do check-out, né, pode acontecer erros na hora da entrega. Por exemplo, você pega um produto que é de 30 miligramas, mas na hora de entregar na mão do cliente, você entregou um de 60. Então, se aquele produto já foi contado ou não, aí você já prejudicou ali a assertividade do balanço, né? Então, pode sim que na hora da loja ali operando, aconteça alguma eventualidade, né, que acabe desfocando a contagem. Até mesmo desvio, né? Pode ter até furtos, né? Com a loja aberta, pode ser que aconteça alguns furtos. Você de repente está desorganizando ali algumas prateleiras e alguns produtos ali acabam sendo furtados ali durante o processo. Você já perdeu também o controle dessa contagem, tá bom? A divisão, né, da atenção é muito complicado. Por exemplo, no momento que você está ali contando, geralmente a pessoa que conta também é quem vende, né? Ou ela tem outras atribuições dentro da farmácia. Então, vai chegar uma pessoa lá querendo atendimento, você vai ter que parar o que está fazendo para atender ela. E nessa retomada de contagem, né, pode ser que você se perca. Tá? Então, a gente não recomenda também como um ponto negativo por causa disso. Então, tem muitas distrações que podem estar prejudicando a operação, né? Ele para, vai almoçar, ele de repente precisa se ausentar por um tempo, ele fala, vou continuar de onde eu parei, e aconteceu vendas, aconteceu alguma coisa nesse período, dos produtos que ele já contou, então isso pode sim prejudicar muito ali a contagem. Bom, bem, agora a gente vai aqui falar do balanço resumido, né? O balanço resumido também ele tem alguns pontos positivos e negativos, né? Você tem a facilidade de escolher ali e contar uma quantidade menor. Por exemplo, vou contar só um grupo, vou contar só um de um determinado fabricante. Então, assim, você tem a possibilidade de fragmentar a contagem desse balanço, né? Não impede de a loja estar vendendo, né, com ela aberta. Você pode fazer esse processo de contagem também, só que não impede de você deixar de vender, né? O custo também é bem menor e só que se você for fazer uma análise, se você for realmente contar toda a farmácia, a longo prazo, né, se torna um balanço mais demorado. Agora, se você só tem o intuito de contar um único produto específico, só um grupo, um subgrupo, aí ele tem essa questão de ter um tempo menor, tá bom? Bem, os pontos negativos que nós temos aqui é o seguinte, que o cadastro precisa estar muito bem acertado do sistema, né? Você precisa saber escolher os filtros. Por exemplo, eu quero contar aqui o grupo do ético. Mas será que todos os meus medicamentos que estão no grupo ético realmente estão corretos? Será que existe algum ético perdido em outro grupo? Né? No grupo de genérico, no grupo de similar? Então, se você não tem um cadastro muito bem configurado dentro do sistema, tiver alguma coisa bagunçada, isso vai comprometer esse tipo de balanço quando você fragmenta, né, por segmento. Então, toma muito cuidado com relação ao seu cadastro. Só é possível também realizar com a equipe da loja, né? Como eu falei, esse tipo de balanço as empresas não realizam, porque para elas não compensa, né, contar só um grupo pequeno. Então, geralmente elas são contratadas para fazer a contagem completa. Então, você ainda continua refém da sua equipe. E a chance de dar erro também aumenta, né? Existem alguns pontos aqui também que a gente vai trazer. São aqueles mesmos pontos que a gente já falou. Pode ser que duplique por fazer da entrada de nota e você acaba contando de novo. Não tem o processo de checkout, né? Você pode entregar um medicamento errado ali, um produto errado na hora da contagem. Tem muitas distrações, muita divisão de atenção da pessoa que está contando. De repente, ela, como eu falei, ela sai para o almoço, ela se ausenta, está trocando o turno dela. E isso pode sim que seja um empecilho, né, para concluir esse balanço e ter assertividade no resultado. Tá? Existem alguns detalhes também que é importante. Quando finalizar o balanço, automaticamente os produtos não contados do filtro selecionados vão ser zerados. O que isso quer dizer? Que se eu pedir para trazer ali só o grupo dos genéricos, o que eu não contei de genérico, o sistema não me dá a opção de perguntar o que eu quero fazer com eles. Então ele já vai zerar automaticamente. E isso entra naquele quesito, se o cadastro estiver errado, né? Eu tenho um genérico lá que eu não contei, e eu tenho ele aqui na minha prateleira, porque pode ser que ele esteja dentro de um grupo errado, então alguma coisa do tipo.
Então, isso também pode ser um ponto também negativo, né, dependendo da situação, na hora de fazer essa contagem. Se você não tem um cadastro bem definido, não é muito recomendável você fazer um balanço resumido. Tá? Agora, o próximo passo, né, a gente vai falar um pouquinho das boas práticas na hora dessa contagem. Bem, sempre que se realizar esse tipo de contagem, a gente recomenda que não esteja sozinho o colaborador, né, que ele tenha pelo menos mais uma pessoa, né, porque fica uma pessoa bipando e a outra pessoa fazendo a conferência no sistema. Então elas podem até estar revezando essa operação. Bem, geralmente existe um processo que você pega a prateleira e desce todos os produtos, né? E conforme você vai contando, você vai colocando elas de volta ali na prateleira, para que você não se perca. Por isso que eu falo que às vezes, né, você acaba desorganizando um pouquinho a farmácia para poder realizar a contagem. Então, fazer ela de portas abertas não é muito interessante, porque até mesmo para o cliente que está chegando ali na loja, não é uma coisa muito legal, né, para ele ficar acompanhando ali você fazendo uma contagem ali na hora da loja e de repente ele fica até com vergonha de te chamar porque ele está querendo ver um produto porque você está ocupado, né? Então de repente não é algo interessante, tá? É interessante também que nesse processo ele é um processo muito cansativo porque se repete muito, né? Desce prateleira, conta, pipa, confere, confirma, vai, coloca e seja feito de revezamentos, né? Que a pessoa que está fazendo uma parte da operação, depois de um tempo ela vai e troca com a outra pessoa. Tá? Então, até mesmo para evitar aí, até mesmo que a pessoa caia no modo automático ali do que ela está fazendo e de repente já tá contando errado. E um outro ponto também importante, que existe um botão, né, que é o gravar, que a gente recomenda que pelo menos a cada 50 produtos você vai lá e clica no botão gravar, porque se acontecer alguma eventualidade e você deixar para gravar só no final do balanço, se acontecer alguma coisa, faltar energia, alguma coisa do tipo, pode ser que você perca toda a contagem, né? Então, pelo menos se você fizer isso a cada tempos em tempo, cada produto em produto, de 30 em 30, 50 em 50, você pelo menos garante que você não vai perder todo o seu balanço, né, que foi realizado, né? Então, essa é uma prática que a gente sempre recomenda, tá? E quando a gente fala de auditoria de estoque, na verdade, a gente só está falando o seguinte, que a função para conferir o estoque dos produtos, né, é muito importante. É importante porque você pode estar fazendo aquele acompanhamento pós-balanço, né? Porque tem a vantagem que quando você abre um balanço, faz ali, ó, vou contar ali todos os produtos que eu vendi nessa semana. Então, vou pegar tudo que eu vendi essa semana, tudo que eu vendi em 2 dias, em 3 dias, e você faz uma auditoria só naquele período, né? Então, tudo que você contar ali daquele período, eu vou contar aqui de 10 dias. Aí você faz a contagem daqueles produtos lá na prateleira, e como você marcou a auditoria, ela não vai fazer nenhum ajuste no estoque. Você só vai confrontar, né, a informação do que está com a prateleira com o que foi vendido naquele período que você filtrou. Então é interessante que você tenha assim umas rotinas na farmácia de estar realizando um processo de auditoria para você garantir, né, que a assertividade esteja acontecendo ali de forma precisa. Lembrando que muitas das vezes, né, quando você vai fazer um balanço, existe uma margem ali que falam que é uma margem de aceitação quando você conclui ele. Tá? Que isso pode variar aí de 5 até 3% ali, dependendo de muitas farmácias também, dependendo do perfil. Os gestores eles definem ali que existe uma margem, porque pode ser que tenha produtos que veio violados, produtos que quebraram na prateleira, caíram, alguém deixou cair, ou que foram furtados. Então existe sim uma margem de perda, né, podemos assim dizer, aceitável. Então é interessante que você acompanhe isso aos poucos e que o balanço de estoque ele não seja feito a cada uma vez por ano, né, que você possa fazer até mesmo em prazos de repente menores, para que você mantenha sempre o controle de estoque. Porém, é sempre importante que você leve em consideração que existe processos, né? Existe capacitação de pessoas também. Então, se você não capacita a equipe para realizar os processos, bem provável que você vai ter sempre problema com balanço. Então é isso. Isso aqui a gente trouxe um pouco das boas práticas, né? E um pouco de vivência em contato com muitos clientes. Então espero que isso aqui ajude, né, a pessoa ter pelo menos ter um norte, porque o balanço, como a gente falou, ela não é só simplesmente chegar lá e contar, né, de qualquer jeito, senão você gasta energia de forma errada ali, muito errada mesmo, porque para fazer um investimento de contagem de balanço exige gasto financeiro, depende do que você vai escolher, depende também da equipe que você vai estar ali suprindo ali para realizar o processo de balanço, tá?
Então, qualquer coisa, estamos aqui para tirar as dúvidas.